Yeah. Fala, Guardiões, mais uma vez aqui num episódio do Arapiraca Digital, aqui no estúdio Podcast Arapiraca, do meu amigo William. E hoje o convidado de hoje é o Claudinho, um cara que a gente já vem tantos anos aí de amizade, virou meu compadre, irmão. E hoje a gente veio falar aqui um pouco sobre o marketing digital, sobre a vida pessoal, sobre várias coisas. Queria que você se apresentasse aí pra galera aí que não lhe conhece. E eu vou me apresentar também para quem ainda não me conhece, que está seguindo aqui há pouco tempo. Eu sou o Aldo CS, trabalho com brand, marketing, publicidade há muito tempo aqui em Arapiraca. Eu foco muito as coisas aqui dentro de Arapiraca. E o Dinho é um cara que toma conta também de algumas marcas aqui de Arapiraca, como uma das maiores marcas que eu considero aqui de Arapiraca, que é o Asa. E ele vai falar um pouquinho aí quem é esse cara que é fantástico. E depois que ele se apresentar, você que está aí no Instagram, é só um pouquinho do que a gente está construindo aqui. E logo logo eu vou estar disponibilizando aí em todas as plataformas os podcasts que estão sendo gravados. Futuramente vai ser ao vivo. Então não perde. Comenta aí quem você queria ver aqui falando sobre marketing digital, sobre publicidade. E tamo junto. Então se apresenta aí, Claudinho, e vamos pro papo. Fala aí, galera, Cláudio Gouveia, para quem não me conhece, sou sócio da agência Lumen, agência de marketing digital aqui da cidade de Arapiraca, fundada há 14 anos atrás, estamos fazendo 14 anos esse ano. Também sou vice-presidente de marketing do Asa de Arapiraca, glorioso, que hoje está jogando contra o CRB, já ganhando de 2-0. E aí também tenho alguns projetos, sou cervejeiro, já produzi cerveja aqui numa fábrica da cidade, que é uma fábrica local. Tenho também projeto social, brevemente a gente vai lançar também aí uma Kombi pela cidade aí com cerveja artesanal. Já vi alguns pedaços dela aí. Maravilha. Sou diabético, alguns anos atrás fundei um projeto chamado Sou Diabético. Hoje ele está um pouquinho parado, mas também era para falar mais a respeito do meu dia a dia enquanto diabético. E tenho também aí... já fui sou ex-sócio do Pub 13, né? Um grande abraço aí pro Alisson. A gente lá atrás que criou aí o Pub 13 e hoje ele tá tocando com muita maestria. E acredito que o papo hoje vai render muita coisa boa aí pra gente discutir. É isso aí. Então, é mais um episódio aqui do Arapiraca Podcast, só que do projeto Arapiraca Digital, do meu amigo William. E logo logo a gente tá disponibilizando aí. Então, eu vou fechar aqui o Instagram e vamos dar continuação aqui ao nosso papo com esse cara. E eu queria falar um pouco aí, Dinho, dessa ideia da cerveja, né? Eu conhecia você muito em relação à publicidade, ao marketing. Sim. Você vem desde aquele tempo do Mirk. Eu não usei muito o Mirk, mas cheguei ainda a entrar lá, colocar um apelido, né? Que a galera fazia ali, entrava. Era meio de, acho que 2000, 2001, acho que foi quando estava acabando já, né? Realmente o Mirk, na época, eu até participei na época de alguns canais de grande expressão, canais até de recuperadores. Tinha canal também de músicas que eu fazia parte também para fazer divulgação. Então foi uma época muito bacana, que ali eu acredito que foi pós ICQ, né? Pós ICQ, tava Como era o ICQ? Eu vi a galera falando, fui pra festas que a galera fazia, né? Era encontro do ICQ e tal, mas aí como eu sempre tinha o meu jeitinho brasileiro de entrar nas festas, sem ter, eu ia. Rapaz, eu não cheguei não aí é uma festa do ICQ, porque eu sou muito novo, as festas do ICQ era antiga, mas o ICQ era basicamente o que depois veio a ser o Messenger, né? O MSN, na verdade, o MSN, na verdade, foi a evolução do ICQ. E aí depois a gente partiu para outras plataformas, entrou em conjunto aí também o próprio Mirk, eu não lembro agora de cabeça a época correta, e depois a gente vive o que vive hoje, né? Uma bomba um monte de redes sociais, uma bomba de redes sociais que explodiu, né? E hoje é o WhatsApp, é um dos mais utilizados, que nada mais é do que um MSN evoluído. Se a gente for olhar, é uma cadeia evolutiva. Veio lá atrás Mirk, ICQ, depois MSN, aí a gente vai pro WhatsApp, aí a gente tem o Telegram. E ainda tem aquela época do SMS também, né? De próprio telefone, onde um conversava com o outro mandando texto. Isso. E naquele tempo, eu acredito que ainda não foi também tão muito usado, porque nem todo mundo tinha um computador, né? Acredito que como o computador começou a ser acessível a muita gente,
e a própria evolução do digital em si foi começando a evoluir, as coisas estão mais acessíveis. Tanto é que hoje a gente tem muita informação na palma da mão. E até voltando à tua pergunta sobre a questão da cerveja, muito que eu aprendi sobre cerveja foi em grupos de WhatsApp, em comunidades que também tem essa comunicação, que você hoje tem vários fóruns aí de todos os tipos de assuntos. E o papo da cerveja começou aí com a minha curiosidade, né, de fazer cerveja. Era uma coisa muito inacessível na época que eu procurei saber como é que funcionava a cerveja. A gente tinha aqui em Alagoas uma cervejaria, isso era em 2016. Eu acredito que só tinha uma, que não sei nem se era de fato daqui. E aí, com essa questão do digital, de você poder se comunicar com um cervejeiro de São Paulo, Minas Gerais, do Paraná, que tem muita gente da parte sul do país, muita gente lá já tem muitos anos que produzem a própria cerveja, que, enfim, vão para o negócio da cerveja. E foi a parte do digital que fez com que facilitasse também a questão do conhecimento de como produzir, né? E aí eu já fiz cerveja em fábrica, mas eu sou da panela, sou cervejeiro panelinha. Mas isso é novo, né, Dinho? Quantos anos você vem fazendo sua própria cerveja, assim? Olha, Aldo, em 2016 eu fiz um projeto chamado Just Craft Beer. O que era o projeto? Na verdade não era um projeto, era mais um catálogo próprio. Eu comecei a minha primeira cerveja artesanal que eu tomei, eu acho que foi em 2015, foi em 2014, final de 2014. Eu comecei a assinar um clube, na época era I Have Nice Beer. Isso aí, o clube acabou em 2014 para 2015, só que na verdade ele foi mudando de nome. E aí o primeiro pack que eu tomei, eu odiei. Eu comprei um box que vinha com 4 cervejas, vinha 2 de cada. E aí eu lembro que eu viajei para Aracaju, inclusive foi com você que a gente viajou em um final de ano daqueles lá em Aracaju com a família de nossas digníssimas. E aí quando eu tomei o primeiro, eu disse, meu Deus, que negócio ruim, horrível. Só que é o seguinte, eu tinha comprado 4, aí eu levei 2, uma de cada, tomei as 2 lá, não muito satisfeito, né, porque eu não gostei. E aí quando eu voltei para sair de Sergipe, voltei para Alagoas, uma semana depois, 2 semanas depois, eu fui e tomei as outras 2. Quando eu tomei de novo, eu disse, não, eu já achei diferente. Aí eu resolvi não parar de assinar o clube. Então, eu comecei a receber todos os meses o clube mensal, e aí eu comecei a gostar. Tanto é que essa primeira cervejaria que eu tomei, que é Buxton, o nome da cervejaria, nunca esqueci. Foi muito ruim a minha primeira experiência, só que era uma cerveja muito forte. Então eu comecei pela cerveja errada. Eu sempre falo às pessoas isso, olha, quando você vai tomar uma cerveja artesanal, procura tomar mais leve para depois você ir evoluindo. Eu comecei com a cerveja mais forte que tinha, que era uma IPA. E era da cervejaria Bux. Hoje é uma das cervejarias mais fantásticas, tá no meu top 3 de cervejarias, para você ter uma ideia de como é esse processo evolutivo. E aí eu fiz esse projeto de Just Craft Beer para eu poder catalogar as cervejas que eu estava tomando. E aí eu fazia uma foto bonita no quintal da casa de minha avó. Tem lá um jardim que meu tio faz, um negócio muito bonito lá. E aí eu pegava, sei lá, tinha lá um cacto, eu fazia 10 fotos diferentes, que parecia que era 10 lugares diferentes, e comecei a publicar. E a partir disso eu vi o interesse do público, porque o Instagram explodiu, assim. Eu acho que hoje ele deve ter uns 50 mil seguidores, só que lá tá parado. É tanta coisa que a pessoa vai fazendo, a pessoa tem que ir largando devagarinho umas coisas, mas lá tá parado. E aí eu vi que tinha muita gente interessada nesse quesito de cerveja artesanal, e foi pelo Instagram que eu percebi isso. Então depois eu comecei a pesquisar como era que essas pessoas produziam essa cerveja, e aí foi para onde eu fui, para os fóruns, e aí eu vi, enfim, tem vários fóruns aí, só botar fórum de cerveja artesanal no Google, e ele vai ter vários fóruns, e aí você entra, as pessoas indicam onde você pode comprar os insumos, as receitas, onde você pode comprar as panelas, onde você pode comprar termômetro. Fazer cerveja você precisa de panela, dos insumos, que é os grãos. O grão nada mais é como se fosse grão de arroz. Só que panela, não, o pessoal não faz em casa, pensar que é aquela panela. Não é nessa panela, mas você acredita que eu tenho amigos que eles fazem, tem um outro processo, que é um processo chamado BIAB, que eles fazem
coisa de 4, 5 litros. E eles fazem em panelas convencionais de casa, só que as panelas são um pouquinho maiores. Mas é possível fazer com as panelas de casa, não é o recomendado. Não recomendo a ninguém porque é um processo muito demorado e aí você vai lidar com fogo, vai lidar com uma série de coisas. Então, mas tem panelões que você pode comprar pela internet. Eu acredito hoje que um kit de 20 litros que você possa comprar, acho que com R$400, R$500 você compra. Não é lá barato. Mas aí você, aos pouquinhos, você vai incrementando seu equipamento. E eu comecei assim, com a curiosidade, por um projeto que eu tinha feito para um catálogo pessoal meu. Aí eu vi as pessoas procurando, seguindo a página, perguntando onde é que encontrava aquela cerveja. Eu disse, minha gente, essa cerveja nem minha não sei nem de quem é. E aí eu comecei a perceber a curiosidade das pessoas também por conta de que eu estava fazendo um catálogo pessoal. Naquela época, o Instagram era 2016, a gente não sabia que... Hoje, 6 anos depois, eu não sabia que o Instagram ia estar, essa força que estava. Então, naquela época, a quantidade de pessoas que chegava perguntando era muita gente. Muita gente. Hoje, se eu fizesse o que eu fiz naquela época hoje, não ia ter muito impacto, porque tem muitas pessoas já fazendo isso. Catálogo e fazendo um catálogo descritivo. Lá eu dizia o que eu achei da cerveja e a ficha técnica. Quantidade de teor alcoólico, amargor. Para quem não entende um pouquinho sobre essa questão da cerveja artesanal, as cervejas artesanais elas têm várias informações técnicas, entre elas é o amargor. O amargor é nada mais aquele que é de 0 a 100 um amargor que é medido em IBU. E aí eu passava tudo isso, pesquisava, até por curiosidade própria, para depois, quando eu tomar novamente a mesma cerveja, eu ver se aquela descrição batia com o que eu tinha realmente escrito. E diversas vezes eu percebi que o paladar ia sempre evoluindo. Que eu tomava uma cerveja naquela época de trigo, pouco tempo depois eu tomava de novo, já tinha uma percepção totalmente diferente daquele que eu mesmo tinha escrito. Então a cerveja artesanal é isso, é você dar a chance de ela entrar no seu paladar e depois que entrou, já era. E eu acho que muita gente que começa sempre vai ter essa impressão também. Quando eu tomei a primeira vez, mas eu sempre fui assim, não, coloco, deixa eu tomar e realmente se acostumando. Eu gosto muito de Campari. Muita gente não gosta, mas realmente foi assim. Primeira dose, não gostava muito. A adaptação, né? Depois fui tomando com gelo ali, depois era o único. Até porque quando eu era mais adolescente, que andava com a galera assim, você comprava 1 litro de uísque, todo mundo detonava. Quando eu comprava o Campari, só eu e um amigo bebia. Que era eu e o Lucianinho que gostava de, vamos no Campari que a gente vai para o Festival de Inverno. E em relação à cerveja, eu percebo também que é esse processo, como também as cachaçarias, quando chegaram aqui a Brejo dos Bois, muita gente, não, prefiro Pitu, prefiro 51, Sim. Odiava, e hoje você vê a aceitação hoje de uma cachaça orgânica, né, de você ter... Eu acredito que isso está muito relacionado ao próprio estilo de vida e o que as pessoas estão querendo para si próprio, né? Aí não desonerando nenhuma cerveja convencional, nenhuma cachaça convencional, como as convencionais que você encontra em qualquer supermercado com mais facilidade. Elas são até mais acessíveis, mas isso acho que diz respeito muito realmente ao estilo de vida, ao que as pessoas querem provar. Tem gente que só gosta de cerveja de trigo, tem cerveja que só gosta de cerveja com alto índice de amargor, que são as IPAs. Já tem gente que tem uma nova onda que está acontecendo no Brasil agora, que são as sours, que são cervejas frutadas, cervejas ácidas. Então, isso vem muito de momento. Lá nos Estados Unidos, essas sours, já, há muito tempo, elas já são bem famosas. Tá? Tem chego agora no Brasil isso. Então, isso é muito de momento, muito de estilo de vida, do que está acontecendo, né? Eu vejo muito já essa questão de sabores, um marketing assim, já mais uma puxada para bebidas adolescentes, uma coisa mais... Apesar de que hoje já é cultural você diversificar sabores. Deixa eu ver, essa quer disso, daquilo outro. Mas eu acho que a cerveja mesmo, né, ela tem que ter aquele... Mas eu acredito que seja como cigarro, né? Quando começou a vender o cigarro normal e depois começaram a colocar alguns sabores ali para puxar um pouco essa galera mais jovem, mais nova, né? Tem cigarro que tem um negócio que a pessoa aperta, tem uma bolinha que aperta. Então tudo isso é uma questão de estilo de vida mesmo. Vamos levar agora essa ideia aqui para essa turma principalmente a turma mais nova, né? Que são coisas novas. A gente tava falando de ICQ, mas se a gente for falar de ICQ para, sei lá, pro meu irmão...
Pensando assim na questão do marketing, eu sei que você que cria cerveja já fez algumas de sabores e nunca teve esse pensamento. Não, vou fazer isso para vender para um adolescente. Até que você faz para o seu consumo, né? Isso eu faço para o meu consumo. Como isso vem muito de hobby, e aí ele desrespeita muito ao meu estilo, né? Então, até hoje, eu fiz uma cerveja comercial, que é um projeto que eu tenho, que é a Cerveja Quadra. E a gente fez uma APA. E a APA, ela é uma irmã da IPA, só que ela é menos amarga um pouquinho. E é uma cerveja tradicional, clássica do mundo da cerveja artesanal. Não é uma cerveja com adjunto, que se diz assim. Não é uma cerveja que tem uma adição de laranja, uma adição de fruta, uma adição de limão. Ela tem o básico, que é água, o malte, o lúpulo e a levedura. A levedura é o fermento, que para tradução mais livre, a levedura é o fermento. Eu vejo muito assim, a cerveja que eu gosto muito, assim, que é a tradicional, é a Heineken, né? Vamos fazer uma propagandazinha aqui. Heineken, quiser mandar aí. Mas eu acredito que 1 litro esteja saindo hoje a R$8, a R$10, dependendo do que você compra. Já a artesanal, ela vem de 20, 30, 40, né, reais, você compra cervejas. Tem artesanal hoje, Aldo, de diversos preços. Como vinho, né? Preços, diversos preços. Inclusive, você comentou até da Heineken, mas eu acredito que hoje o litro da Heineken ela deve estar saindo na base de 13 ou 14 reais o litro. Hoje no bar convencional aqui em nossa cidade, você vai num bar, é 15 reais, vai no supermercado é 10. Só que ali é 600 ml. Eu acredito que está 13, 14. E se você for pegar... Porque hoje a gente tem uma cervejaria aqui em Arapiraca, que eu acredito que seja a maior de Alagoas, inclusive, no quesito de produção e de estrutura. A gente tem cervejarias em Maceió, que são a Hope Bros, a Catiga Rocks, tem mais uma turma por lá. Só que acho que em estrutura, aqui em Arapiraca, nós temos a maior. Diga o nome, que você disse é de Maceió e não vai dizer aqui de Arapiraca. Aqui é a Taverna Beer, que ela começou com a Dela Cruz. Ela tem a cerveja chamada Dela Cruz. É até interessante isso, porque muita gente acha que a Dela Cruz é a cervejaria, mas a cervejaria é a Taverna Beer. E é a Taverna Beer que produz. Pronto, eu produzi a minha cerveja Quadra lá na Taverna Beer. É até um mexão pro pessoal aí também, né? Pra depois... E tem uma ideia, assim, de você, no caso, você usava a fábrica para fazer a sua cerveja, só que com seus ingredientes, com sua receita. Exatamente. Aí eu queria que você explicasse um pouquinho assim, porque tem o cigano, que a galera chama. É um modelo de negócio. Eu faço em casa, só que eu não posso vender a minha cerveja, porque a legislação não permite. Tem que passar por todo o processo. Mas é o seguinte, mas como é que eu faço para vender? Eu vou ter que fazer um investimento enorme de comprar tanques gigantes, porque os tanques são de 500 litros, 1000 litros. Você tem que ter uma estrutura básica para que o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, se eu não me engano, é o MAPA, que eles colocam essa sigla MAPA. Qualquer refrigerante que você pegar vai ter lá mapa e uma numeração. Qualquer suco que você pegar vai ter mapa e uma numeração. Qualquer cerveja que você pegar vai ter lá mapa e uma numeração. Aquilo ali é o registro daquele produto. Então, eu quis fazer isso para jogar no mercado, até para sentir como era o mercado, como é que eu ia me comportar com o mercado. E eu queria que as pessoas provassem a minha cerveja. Então, o que foi que eu fiz? Eu entrei num modelo de negócios de ciganagem. Eu fui ser um cigano aqui na Taverna Beer, que é onde eles produzem a Dela Cruz, por exemplo. Então, como é que funciona? A receita é minha, eu tenho que comprar todos os insumos, eu faço o aluguel do equipamento, e aí eu produzo lá. Só que lá tem um técnico para auxiliar, porque lá é diferente de fazer em casa. Uma coisa é eu fazer 20 litros em casa, e lá outra coisa é eu fazer 1000 litros. Eu fiz 1000 litros. Então, tem que ter um técnico. Se você quiser manipular, enfim, pode, mas aí você tem que ter também um curso técnico de braçagem, porque são muitas válvulas, imagine que você tem um tanque em casa, um tanque de água mesmo, assim, para ser mais prático. Você tem um tanque de água na sua casa que você vai distribuir para 6 casas. Então, eu quero que distribua, nesse momento, para a casa número 4, mas agora eu quero para a número 3. Isso faz parte do processo. Primeiro, a gente vai fazer, a gente moe os grãos e vai para um primeiro passo. E aí vai para um caldeirão lá, onde vai ficar em determinada temperatura. Depois desse primeiro passo, que esse primeiro passo é a mosturação. Depois da mosturação,
ele vai para uma fervura. E essa fervura é a 100 graus. E depois dessa fervura, ele vai para um outro tanque. Então, imagine isso da parte técnica. Então, isso aí tinha alguém realmente para auxiliar, mas toda a parte de receita, de ajuste de receita, de como é que deve ser, a gente manda o manual técnico e lá a pessoa responsável pela parte técnica vai seguir aquilo. Eles não se metem. Então, isso é o modelo cigano. Você contrata a cervejaria, você aluga a cervejaria, a estrutura e faz tudo isso lá. E assim, dentro da parte cigana tem outras modalidades também. Você pode, de repente, comprar os insumos a eles, você pode comprar fora, você pode, de repente, vou fazer 1.000 litros, mas eu só quero 500. Vocês têm interesse em mais 500? E por aí vai. Tem muitos modelos de negócio nessa parte de ciganagem para quem tiver interesse e, de repente, fazer uma cerveja. Você que for cervejeiro em casa e quero fazer cerveja, tem aqui em Arapiraca, bem aqui pertinho da gente poder fazer cerveja, né? Com qualidade, né? Enorme. Com qualidade. Eu não fui ainda conhecer a fábrica, já vi fotos, você já foi várias vezes lá. E fábrica tem uma, mas marcas de cerveja aqui em Arapiraca tem muitas. Como é que tu tá? Olha, tu tem um clube, né? Um clube do... eu tenho um clube que é o Breja em Casa. Só que no que consiste o clube? O clube nasceu para fomentar os cervejeiros locais. De cervejeiro caseiro, só em Arapiraca eu não vou citar aqui porque são muitos. Mas eu acredito que só em Arapiraca a gente tem uns 15 cervejeiros caseiros. Só que são cervejeiros caseiros. Eles fazem em casa, eles bebem em casa, eles trocam, faz escambo. Pronto, eu nesse exato momento, hoje é terça. Enfim, né, no último domingo, recentemente agora, tem uma cerveja minha que já está pronta, tá lá no freezer em casa. Aí o que é que eu faço? Eu invaso elas numa garrafa e aí eu troco com essas pessoas. Esses são os caseiros. Então hoje a gente deve ter uma média de 15 caseiros. Cerveja de Arapiraca, com mapa certinho. Eu sei que a gente tem a Taverna Beer, que ela produz a cerveja da Dela Cruz. Aí a Dela Cruz tem uns 4, 5 estilos diferentes. APA, IPA, Pilsen, Hope Lager. Isso aí são os estilos de cervejas, né? O que é mais forte, o que é mais fraco. A gente tem a Arabeer, que acredito eu que foi a primeira cerveja de Arapiraca, depois que surgiu a Dela Cruz, mas a Arabeer acredito que foi a primeira. Em Arapiraca a gente tem também uma cerveja do Asa mesmo, que eu que levei para lá, para Dela Cruz, mas aí ela é uma cerveja diferente, é uma cerveja do Asa. Quem e é aí, a receita de quem do Asa? A receita do Asa é uma colaboração com a Taverna Beer. E aí, no caso, há uma colaboração. Eles têm uma receita lá e a gente quer fazer uma receita pro Asa que seja um estilo mais leve, assim, aquilo outro. E aí é feita uma adaptação para que o clube tenha a sua própria cerveja. Então, hoje a gente tem rótulo e a cerveja do Asa é uma Pilsen. Então, brevemente, por falar em Asa, hoje o Asa está aí em jogo aí, né? Como é que tá aí? Tá em jogo. Acompanha aí como é que... Olha aqui como é que tá. Bom, tá 2-0, hein? 2-0 pro Asa, primeiro tempo. Enquanto você vinha pra cá, em 6 minutos foi? Rapaz, eu tava vindo pra cá e aí tava dentro do carro, vindo devagarinho. Eu não viajei pro jogo porque tinha esse compromisso aqui contigo. E aí eu disse, não, hoje eu vou acompanhar pelo rádio um pouquinho, depois eu vou pro combinado. E aí em 6 minutos, 2 gols. Eu parei o carro e dei umas buzinadas. E essa paixão do Asa, vou parar um pouquinho aqui de cerveja, mas a gente vai voltar. E era pra ser um final de semana pra gente tomar uma cervejinha aqui, né, William? A gente aqui um artesanal, mas a gente vai conhecer a fábrica do Dinho pra depois ir pra fábrica Dela Cruz. Com certeza. Fazer umas imagens lá. E assim, eu percebo que o seu gosto pelo Asa, sua paixão pelo Asa já vem de raízes. Como eu entrevistei o seu avô, né, no projeto Raízes de Arapiraca. Sim. Um cara fantástico, e eu achava muito interessante que você falava sobre ele, sobre a disciplina que ele lidava. Queria que você falasse um pouco sobre isso, né? Você chegava ele falasse um pouquinho do seu avô e essa história do Asa, da marca do Asa, como é que o Asa vem aí hoje? Olha, a minha história com o Asa de fato começou com meu avô, né? Quem não conhece, na verdade todo mundo conhece ele, né? Professor Zezinho. O que muitos de vocês podem não conhecer é que ele é meu avô. Mas o Professor Zezinho é um nome que é onde você chega. Conhece o Professor Zezinho? Conheço. Que é o José Nascimento de Lima, né? Então a minha paixão pelo Asa surgiu por ele mesmo. Eu era piolho de bola quando eu estudava. Até certa época da minha vida eu queria ser um jogador de futebol. Eu jogava de domingo a domingo. Não tinha história. Minha mãe, às vezes eu acordava... O jogo era
o treino era 7 da manhã. Eu tinha que acordar pelo menos 6h20, né? Pra me arrumar e tal, comer. Quando eu acordava 6h40, que eu via que não ia dar, eu chorava. Pô, eu vou perder o treino hoje, não sei o que. Eu entrava em desespero, eu gostava mesmo. E aí, meu avô, e quando eu falo muito sobre a questão da disciplina, é que eu, apesar de eu saber que ia chegar atrasado, eu ia. Eu era teimoso, eu queria entrar, queria jogar, queria treinar. Eu chegava no Campo do Bom Conselho, lá no Terreirão. Aí eu chegava lá, era pra estar lá às 7 horas, ou 6h30, era horário todo tipo. Tinha dias que era 6 horas da manhã. Às 6 horas da manhã, eu chegava lá às 6h05. Quando eu chegava lá, a turma já tava fazendo algum tipo de exercício, pau de chinelo, qualquer atividadezinha para o corpo, porque 6 horas da manhã, às vezes o cara sai de casa... Acordar, né? De repente, às vezes o cara querendo jogar, levantava e ia direto, não fazia mais nada. Eu chegava a dormir de meião, porque era só levantar, botar a chuteira e capar o gato. Mas aí eu chegava lá com 5 minutos de atraso, professor, aquele garoto, dá uma volta no campo. Aí eu dava uma volta no campo, ele, garoto, são 3 voltas. Aí eu, 3 voltas no campo. Aí, professor, posso entrar? Ele, olha, agora vá pra casa, amanhã chegue cedo. Aí eu ia numa raiva braba. Aí ia pra casa, arretado, né? Mas não falava nada, também não contestava. Dentro de campo era professor, não era vô. E nem no ambiente ali de pós-campo. O vô é quando ele não estava dentro de campo, quando eu vou na casa dele, quando eu me encontro com ele hoje na rua, aí sim é vô. Mas lá dentro das 4 linhas e chegando lá, não era sempre professor aqui, professor ali. Quando eu errava e mandava eu dar os 3 apoios, né? Faça 3 garoto, 3 apoios. Todo mundo conhece essas histórias aí do professor Zezinho, de que quando você fazia qualquer tipo de falta, qualquer errou o passe, 3 apoios. Ele parava muito o jogo, porque a função dele ali era disciplinar futuros atletas, né? Eu não dei certo, né? Primeiro que depois eu precisei usar óculos, aí lascou, aí que não ia mesmo, né? Mas aí a função dele foi muito disciplinador. E aí a história com o Asa, que meu avô já foi tudo no Asa. Teve uma época que ele foi presidente, massagista, técnico, foi tudo. Acho que foi em 1994 ou foi em 95. Então, meu avô, se o espírito não me engano, ele é de Central de Caruaru. Ele nasceu lá. E ele, Central de Caruaru, ele é de Caruaru. E aí ele jogou no Central. E do Central, ele veio para Arapiraca jogar contra o Asa. E aí ele jogou bem. E aí chamaram ele para vir para cá. E aí ele veio e se enraizou em Arapiraca, né? Tanto é que ele faz parte aí dos raízes de Arapiraca. E ele anda com as camisas no carro, dá de graça para as pessoas. Exatamente. Com uma mensagem. Qual é a mensagem? Você não é daqui, você não é de Arapiraca, mas é gente boa. Essa mensagem aí é porque é o seguinte, as pessoas sempre falavam com ele assim: você não é de Arapiraca, mas é gente boa. Muita gente pergunta por que essa frase, Até um certo tempo eu não sabia. Depois eu perguntei ao meu pai, não sei se foi meu pai ou foi ele próprio: pai, por que essa frase? E aí eu recordo, ele disse: não, é porque as pessoas sempre diziam: você não é de Arapiraca, mas é gente boa. E aí ele ficou com isso na cabeça, né? E aí onde você encontrar com ele, ou ele vai ter camisa do Asa, ou ele vai ter copo do Asa, ele vai ter algum chaveiro do Asa, e ele vai dar. Isso é material do Asa e picolé não, pirulito, confeito. Ele anda com um arsenal doce e coisas do Asa. Eu perguntei, né, essa ideia dele de até hoje entregar camisas grátis do Asa. Ele disse que faz com a maior paixão, vai atrás de patrocínio, muitas vezes tira do bolso para fazer. E ele disse que foi quando ele parou de beber, porque ele pagava cachaça para um monte de gente assim que era do Asa, que tudo. Depois ele converteu aquilo que ele dava de álcool, de cachaça, em material para divulgar o Asa, né? Então... exatamente. Ele até fala isso no Raiz de Arapiraca, né? Que ele gostava de tomar uma pingazinha. E aí ele sentava na mesa, um monte de amigo, e pagava para todo mundo. Era, como é que se diz, era a mão aberta da mesa, né? E aí depois ele parou e pensou direitinho: não, o que é que eu tô fazendo da minha vida? Então aí ele decidiu parar de beber, disse: não, ao invés de eu pagar a bebida, eu vou pagar a camisa. E aí, a camisa do Asa. E aí, pra onde ele anda é com camisa do Asa dentro do carro pra fazer doação. Muita gente tem essa camisa. E hoje, como é que tá o Asa? Como é que você vem trabalhando com essa marca, uma das maiores marcas de Arapiraca? Eu considero sempre o Asa de Arapiraca. Olha, hoje estamos jogando agora, nesse exato momento, né, pelo Campeonato Alagoano.
Estamos em terceiro lugar no Alagoano. Na Copa Alagoas, acredito que a gente está em segundo. Eu não tenho uma certeza absoluta, porque, enfim, tá rolando o jogo agora já com relação a isso. Só que, assim, estamos bem na medida do possível, porque o Asa, assim, é uma paixão muito grande de todo torcedor. Só que o Asa vem a muitos problemas financeiros há muitos anos. Isso se tornou até clichê, sabe, de falar sobre isso. Então, não vou nem me prolongar nesse assunto que é reverberante em todo lugar que chega, em rádio. Mas o que eu posso dizer que como está o Asa hoje é que tem muita gente unida em prol de o Asa voltar a ser aquele time competitivo, aquele time O Asa gigante, né? O Asa gigante, o Asa que quando... Poxa, a gente viu grandes vitórias aqui. Eu lembro do Sport veio de Recife e levou aqui acho que 4-2. Uma festa do nada. A gente foi lá pro Ceará, pro Castelão. Foi 1-0 pro Asa. Tinha 50 mil torcedores do Ceará e tinha 30 torcedores do Asa. Foi um negócio absurdo. Então, é aquele Asa que a gente tem tentado resgatar. Eu tô no clube desde 2015, mais ou menos, 15, 16. Sempre nessa parte de divulgação. Há 4 anos que eu tô agora como diretor, de fato, como um vice-presidente de um setor, que é o de marketing. E aí a gente sempre tem feito essa luta, né, de trazer o torcedor de volta ao estádio, trazer o torcedor para se associar ao clube e mostrar que a gente precisa de mais união, porque Arapiraca, apesar de ter agora um outro clube, mas Arapiraca é Asa. É outro clube que lute. O Asa, eu lembro muito bem do tempo que você chegava em um bar e tinha lá, fiado só quando o Asa for campeão. Exatamente. Quando ele foi campeão, no outro dia a gente foi procurar esse bar, já estava pintado, já não tinha nada. Já não tinha nada, tava fechado. E até hoje, né, a gente lembra assim. Realmente a história do Asa é diferente, né? Pode criar outros times hoje. Não, tem que fazer histórias, né? É bom, é que pode criar, que é futebol, já teve traz aqui esporte. mais de um time, não foi isso? Já teve. A gente já teve, além do Cruzeiro, né, que de outra época, a gente teve, se eu não me engano, não sei se foi, cara, não lembro agora, que era um time, não sei se foi formado por uma turma da ABB. Tem o Ferroviária, né? Que depois veio para o Asa. O Asa é o Ferroviária. Isso aí, o nome, acho que antes de o Asa ser o Asa era Ferroviária, só que isso era em 52, 51, 52. Foi antes, foi nessa transição aí. Que tem até o primeiro título que foi defendido pelo... que faleceu agora. Foi pelo Pereirinha. Pereirinha. De 53. Foi um dos raízes de Arapiraca, que ele conta todo de ali. Tem uma paixão muito grande por essa marca também. O Pereirinha, a gente fez uma bela homenagem para ele agora também, que... Era um grande torcedor. Pra onde ele ia, ele falava o Asa. Na época que o Asa foi campeão, Ave Maria, uma felicidade só. Meu avô o conhecia muito bem. E ele que defendeu, ele que conseguiu, com provas e argumentos, mostrando que realmente o Asa foi campeão em 1953. E aí a federação deu o título ao Asa. Então ele foi um grande torcedor. E como ele, tem muitos. Hoje a gente ainda tem o seu Bertino Mendonça, que até acho que há mais ou menos uns dois meses atrás ele estava no estádio. Sempre que eu estou lá, encontro com ele, uma pessoa muito lúcida ainda, vivendo o Asa. E o seu Bertino deve ter mais de 80 anos, eu acho. Essas 2 pessoas aí fizeram parte dos Raízes também. Quem quiser conhecer mais a história deles, tem no Raízes o Pereira, o São Bernardo. Então, essas histórias eu ouvi bem, assim, que realmente o Asa, ele é viciante, eu acho, assim, até para quem vem de fora, porque a paixão maior, às vezes, não é nem de quem tá aqui dentro, às vezes é mais o apoiador, né? O Zé Alexandre, que apoia sempre, e outros grandes empresários, mas quem se envolve mesmo com diretoria, com isso, realmente não tem como não se apaixonar, até pelos bastidores ali. Pela luta, eu acho que o máximo que você pode fazer de torcedor é realmente estar dentro da organização ali e querer, né, exatamente. O máximo, né? Tem uma coisa que eu acho muito interessante. Quando você fala aí dos Raízes, do projeto Raiz Arapiraca, que você citou aí, o seu Bertino Mendonça, o Pereirinha, o meu próprio avô, eles sempre falam muito do Asa e com orgulho. E a época deles não foi a época vitoriosa do Asa dos anos 2000. Então, antes já era uma paixão muito grande. Depois de 2000, o Asa foi campeão da década. O Asa passou 10 anos ganhando, o tempo todo.
de 2010 para cá, 2011, 2000, enfim, na verdade de 2013 mais ou menos para cá, que a gente teve uma decaída muito grande e agora a gente está tentando ressurgir. Aí você imagine a gente conseguindo resgatar isso de volta para essa geração nova agora desses anos 2000, que muita gente antes de 2000 não assim, conhecia o Asa, mas muito pouco. Então são esses raízes aí, são essas pessoas que na verdade fez com que o Asa chegasse até onde ele está hoje. Porque o Asa é de 1952. O Asa é de 1952. Esse ano a gente faz 70 anos. Então, você entrevistou aí pessoas pro Raízes de 80 anos, 90 anos, que eles falam muito, muito do Asa. E o Asa acabou de fazer gol, viu? 3-0. 3 pro Asa, 0 pro CRB. Coloca o gritinho aí. Olha aí, ó. Rádio, Vamos, aqui, rapaz. Aqui é assim, né? O pessoal chega em casa, tá lá ouvindo rádio, né? O tempo do Asa é assim. Escutando e trabalhando, né? Quanto tempo de jogo, Linha? Vamos saber. Olha aí, grande Nelson Filho narrando aí o terceiro gol do Asa. Parabéns Olha aí pro aí, ó. Asa. Hoje, 3 a a gente 0. tá gravando esse podcast aqui no dia 8, Dia das Mulheres, né? A gente vai deixar gravado isso aí, mas na frente a gente tá editando. Esse primeiro momento do Arapiraca Digital, do podcast aqui, do podcast Arapiraca, do William. Nesse momento eu tô fazendo um piloto, só que esses pilotos já vai estar disponível nas redes sociais, nas plataformas e tudo. Mas logo a gente vai estar fazendo ao vivo, tudo direitinho. Mas se você tiver essa ideia de fazer um podcast, de fazer um canal, então entre em contato com o William. Ele vai estar aqui na descrição, aqui, o contato dele, as redes sociais, para você tirar todas as dúvidas, como é que você pode alugar esse espaço. Ele tem algumas ferramentas aqui que deixam mais a cara do seu projeto. E é isso aí. E hoje quero dar os parabéns também, mesmo que seja gravado, para todas as mulheres, principalmente Janaína Kivia, Nilva, nossas mulheres, né? Exatamente, Karen Nicole. E aí a sua esposa também, né, William? Também, todas elas. Minha mãe, minha avó. Que nos completa, né? A gente tem que agradecer de ter essas pessoas do nosso lado. Como também, hoje eu estou com um negócio com a minha esposa e eu sei que a sua também tá. O Brejo em Casa, né? O Brejo em Casa, a minha sócia é a Karen. E aí a gente faz todo o planejamento, tudo junto. Quem entrega sou eu, às vezes ela, e aí a gente faz a divulgação, a gente procura novos associados. É um negócio meu e dela. As mulheres estão envolvidas mais no negócio, né? Como eu sempre falo dos raízes, assim, antigamente o homem saía para trabalhar, a mulher ficava em casa tomando conta dos meninos, mas hoje é a junção dos dois para pagar outra pessoa para ficar com os meninos, mas quando pode fica todo mundo junto. Verdade. E as redes sociais estão aí, né, para mostrar que o maior número de empreendedores nas redes sociais são mulheres. Ultimamente eu estava comentando que os meus clientes, 90% ultimamente foram criados marcas de negócio de mulheres, né? Então, parabéns aí para esse grupo de mulheres poderosas. E voltando um pouco falando de cerveja, eu estava lembrando aqui que você criou, eu quero que você diga o ano, aquele projeto Corrida da Cerveja. Como é que funcionava, como foi, como era o percurso, qual era a resenha? Corrida da Cerveja. A primeira Corrida da Cerveja que teve foi em 2008. Foi 2008, eu acho que foi em 2008. Agora você me pegou o ano, viu, Aldo? Mas faz mais de 10 anos. Ave Maria, faz 12 anos. Mais. Então, como é que funcionava? Eu acredito que tem mais, porque eu não sei se o Igor tinha 2 anos, 3 anos. Meu filho, o Igor, tem 17 anos. Mas eu acredito que tem uns 15 anos esse projeto de vocês. Fazer uma consulta aqui rapidinho, mas aí... Porque a gente ainda tem até hoje o endereço. E lá você pode olhar como foi o evento ainda. Corrida da Cerveja. Diga aí onde é, pro pessoal ver esse projeto. Corridadacerveja.com.br. Entra lá, aí você vai ver um projeto que teve um outro projeto de 2010. Só que esse ele acabou não indo pra frente. Mas a gente tem... 2009 parece, Aldo. Foi um ano depois. Tem o quê? 13 anos, né? Tem 12, 13 anos. 12, 13 anos. Aí como foi essa ideia? Então, como é que funcionava? Como foi? Vocês viram fora? Pegaram pra cá? Como Olha, foi assim? Na verdade, eu não lembro de onde surgiu, porque faz tanto tempo, Aldo, mas eu acredito que a gente... Foi uma brincadeira que surgiu até de... A gente ia pros carnavais da vida e a gente ficava...
a molecagem de ver quem bebe mais, né? Assim, de uma vez. E aí, numa brincadeira dessa assim, a gente pensou, rapaz, vamos fazer uma corrida da cerveja. A gente monta equipes e a gente faz um percurso. E aí, quem chegar primeiro no percurso, sem botar o Raul pra fora, sem infringir regras, sem jogar cerveja no chão. Tinha umas regras, né? Tinha umas regras. Mas basicamente era assim. Era uma equipe com 5 pessoas. 4 é que fica bebendo. E essa quinta pessoa iria monitorar uma outra equipe. Então na sua equipe ia ter 4, eu, você, o William e o Sandro. E aí ia ter o João, que é de outra equipe, monitorando a minha equipe. Porque eu não posso jogar lata no chão. A gente prezava por isso também, naquela época já, né? Porque hoje em dia é padrão, não joga nada no chão. Eu não podia jogar lata no chão, para não deixar bagunça no percurso, e meio ambiente, por aí vai. Você não podia vomitar, então tinha que tomar devagarinho e controlando também para você não estar bebendo tudo e... É bom beber e depois vomitar, e não vale, né? Você também não podia dar cerveja para ninguém e não podia derramar cerveja no chão. E era, se eu não me engano, era 40 latinhas. Para 4 pessoas. Para 4 pessoas. E o percurso era de onde? O percurso era 3 quilômetros. 3,2 quilômetros. Que eu lembro que a gente saiu ali do Lago da Perucaba. Saímos de ali e a gente adentrou ali depois do Matadouro. E foi até uma chácara. Não tinha nem Perucaba ali por ali, não né? Não tinha o que tem hoje, né? Mas a gente, na época, tinha um matadouro. Tinha o resto do matadouro, eu não sei que ano o matadouro deixou de existir. Porque ali aboliram, né? Fizeram outra coisa. E aí a gente passava no barro mesmo e ia de um ponto até outro que dava 3,2 quilômetros. E quando chegava lá, era uma chácara. Então, tudo caiu como uma luva. A gente tinha um lugar no meio do nada, assim, que não atrapalhava trânsito. Assim, apesar de ser barro, podia passar carro e tal, só que a gente deixou a pessoa, rapaz, aqui mal passa. Então a gente foi atrás da prefeitura, foi atrás de bombeiro. A gente fez tudo dentro do correto, né? A única coisa que era mais complicado era, de fato, iniciar lá o percurso ali no Lago da Perucaba, porque ali tem movimento. Mas aí a gente teve ajuda na época da SMTT, foi tudo dentro dos conformes. E a regra era Quantas essa. equipes se Rapaz, foram 10 equipes, se eu não me engano. Foi 10 equipes, foi muita gente. Viu uma equipe de Maceió, inclusive. Uma turma que um dos caras era bombeiro. Colocava os nomes, né? Dos apelidos, né? A gente tinha quem fez isso na época foi eu e o Kleber. Kleber é Coxinha, como muita gente conhece como Coxinha. Arquiteto. O Kleber, hoje ele é arquiteto. Na época, eu acho que ele era estudante de arquitetura, pra você ter ideia. Hoje é um grande arquiteto, faz projetos para muitos empreendimentos aqui de Arapiraca. E aí a gente, para se inscrever, era só entrar em contato comigo ou com ele. Somente. Aí tinha uma taxa. Eu não lembro quanto era a taxa agora. Assim, isso se eu for olhar nos meus arquivos, que eu sempre guardo tudo. Eu tenho lá a quantidade de equipe, quanto foi, quem foi que pagou. Quem ganhou? Quem ganhou, se eu não me engano, foi não sei se foi o Jordão, um grande amigo meu, até hoje, que hoje ele toma cerveja artesanal comigo. É do clube. É do clube. Eu acredito. Inclusive, naquela época, eu tenho muitos amigos que hoje são do clube. O Jordão é o irmão do Wilson. O Jordão é irmão do Wilson. Eu acredito que foi a equipe do Jordão, viu? Eu tenho quase certeza, porque eu não Terminava, recordo, não. tinha banda, né? Não, aí quando terminava, nesse dia, teve... Se eu não me engano, teve Gato Negro. Eu acho que foi... Era naquele início ali de Gato Negro, quando o Gato Negro... Eu acredito. Eu fui para o evento. Eu não participei bebendo e tal, porque não tive equipe, né? Também fiquei com medo de botar o Raul para fora. E eu digo, não, eu vou bebendo de boa, sem competir, né? Mas foi muito massa. Eu até, nas segundas reuniões, a gente tentou até fazer uma parceria. Foi isso. E eu acredito que é um projeto que valeria a pena, né? Voltar quando tá voltando agora o novo normal. E muito interessante o projeto. E assim, eu já tinha até pensado em voltar em uma segunda versão, né? Segunda edição. E agora com cerveja artesanal, né? Mudar um pouquinho. Só diminuir um pouquinho. Clube, quantas pessoas estão no seu clube hoje, Dino? São 50 assinantes.
Não tem espaço para ninguém, sempre sai um. Como é que as pessoas ficam sabendo para... Hoje a gente tem uma limitação logística. Eu não consigo atender muito mais que 50 pessoas. Então, assim, tem 50, 51, 52. Vamos botar assim, que até 60 pessoas eu consigo atender. Mas com 55 já ficam... Já é questão de logística. Então, por que não aumenta, Cláudio? Porque, assim, na teoria a coisa é fácil, mas na prática é diferente. É porque quando você tem um negócio desse, que você trabalha com logística, você trabalha com estoque. Então, eu sempre compro uma determinada quantidade de produto. E eu não posso ultrapassar aquilo. Se eu decidir ultrapassar aquilo, eu tenho que ter um planejamento primeiro de capital, de investimento, para que eu possa comprar muito mais material, muito mais produto. E aquele produto ali, como ele é único para todo mês, todos os meses as pessoas recebem 4 cervejas únicas em um copo. Então, se eu comprar hoje 60 cervejas, vamos lá, são 4 cervejas, 6, 12, são 240 cervejas. Se eu comprar alguma dessas cervejas aqui, além das 60, eu vou ter um excedente que talvez eu não vá aproveitar. Aí eu vou ter que beber. Aí é prejuízo. Não, mas é um projeto muito bom. Eu sei que você tem vários projetos também que a gente tem que se dividir um pouquinho de colocar o gás. Eu sempre falo até quando a gente está conversando sobre se você desse o gás em um só tal, mas é tanta paixão. Porque realmente é uma coisa que eu tenho até melhorado, porque eu tenho muita coisa. Hoje eu tenho a Lumen, que hoje é meu principal negócio, a agência Lumen. Aí eu faço sou diretor do ASA, mas é voluntário. Eu não ganho para trabalhar lá, é uma questão de voluntariado mesmo, até pelo momento do clube. Aí tem uma cerveja a quadro, só que ela é sazonal. Em algum momento ela volta, depois ela para, isso é uma coisa sazonal. Tem um projeto da Combir, que é um projeto que está nascendo agora, mas aí eu tenho um sócio, é nisso que ele vai... Aí como é? Uma Kombi que vai rodar... É uma Kombi que a gente vai alugar ela para eventos. De repente você tem um aniversário e você quer 50 litros de chopp. Aí eu vou lá com a Kombi e você vai ter na porta da Kombi o chopp que vai sair da porta da Kombi. Aí pode ser para formatura, pode ser para festa de 15 anos, pode ser para casamento, pode ser para festa privada. Paixão, Deus, é cerveja. Cerveja. Eu vejo que até um papo empreendedor que você criou uma vez, que era no escritório ali. O Boteco do Empreendedor, eu tava até esquecido dele. O Boteco do Empreendedor. Então tudo a você gente fez... Tá no Asa, bota uma cerveja no Asa. Tá para fazer corrida, vamos correr, vamos fazer a corrida da cerveja. Então sempre teve. E eu queria que você falasse um pouco sobre a sua diabetes, assim, como é isso que você leva, assim, pode beber, não pode, como é que você vem estudando, você que é um cara que realmente fez um blog relacionado a isso, foi chamado para alguns eventos, né, relacionado a diabetes pelo seu posicionamento, então, como é que tu leva essa questão aí de cerveja e de tal, ou tu tem uma regulação, como é que é aí? Olha, eu costumo dizer, e ser assim, bem sincero, eu não sou o exemplo de diabético, porque eu acabo que fujo um pouquinho de algumas regras, eu às vezes tem uma dificuldade muito grande para horário da alimentação. Todo diabético ele tem que comer na hora certa. Eu não como. Então eu começo pecando daí. Porém, eu tenho meu medidor de glicemia. Eu só ando com isso aqui. Eu tô com isso no bolso aqui, ó. Que já tá aqui. Aqui, então, se eu precisar aqui, ó, eu tô com o doce aqui também. Se eu precisar... Então, assim... Mas esse é o básico do básico que tem que ser feito. Eu lido muito bem com ela. Muito bem com ela. Nunca tive nenhum tipo de crise que fosse necessário ir até o hospital. Eu já tive crises de ter um pico de ter uma hiperglicemia e ter que tomar insulina, de estar com um pouquinho de dor de cabeça. Ou então ter uma hipoglicemia e ficar de repente suando. E essa relação com a cerveja, muitos anos atrás, era um pouquinho mais complicada porque eu tinha mania de beber e não comer. Então... Tinha horas que parecia que eu tava ali bêbado, mas não é bêbado, porque eu tava com a hipoglicemia e eu tava meio que suando e meio desorientado. A pessoa fica desorientada, aí parece que a pessoa tá bêbada. Aí, como eu tava com a bebida, aí isso torna um pouco confuso até para as pessoas que estão ao seu redor. E aí depois, com o tempo, a diabetes, todo dia tem um aprendizado diferente. Por mais que ela tenha ali o remédio, que é a insulina, o tratamento...
a medição. Hoje eu uso um sensor que quando tá alto o meu celular apita, quando tá baixo o meu celular apita. Então a tecnologia tem me favorecido muito. Mas há 18 anos atrás, há 14 anos atrás, na verdade. Há 14 anos atrás não tinha isso. Então era um pouco mais difícil, mas eu nunca tive problema de lidar com ela, de negar. E como foi que você ficou sabendo? Com quantos anos tinha? Como foi o impacto? Assim, eu lembro que era um cara muito mais novo do que você já é. E como foi a aceitação disso? Eu fui para um carnaval em 2008. Faz 14 anos. Eu fui para um carnaval em 2008, fui acampar no carnaval. E aí eu voltei. Não, nesse carnaval, mal bebi inclusive. Um carnaval meu pacatão mesmo, negócio de acampamento e tal, barraca. E aí quando eu voltei coisa de 4 quilos mais magro. E aí com uma fome que era uma fome, negócio louco. Aí a gente voltou, aí eu parei em um Santo Bom aqui. Muita gente conhece Santo Bom e ó, Santo Bom 2008 já existia. Parei lá no Santo Bom e pedi um X-Tudo e uma coca de 1 litro. Na época eu não tomo mais refrigerante, que é uma opção que eu fiz de não, tenho que parar algumas coisas. Vou tirar o refrigerante aqui, porque é prejudicial, enfim. Uma bomba, né? E aí eu não tomo mais refrigerante tem, acho que 8 anos, 10 anos, negócio assim. Tem muito tempo. E aí eu parei lá, pedi um X-Tudo e uma coca de 1 litro. E aí eu comi, tomei a coca de 1 litro, comi o X-Tudo todinho e eu fiquei com fome ainda. Isso não é possível, que porra é essa? E aí eu, com vergonha de pedir de novo pra lá, eu pedi e levei pra viagem. Eu cheguei em casa e comi o X-Tudo de novo. Comi o X-Tudo de novo e detonei o meu litro de coca. Não tomei o litro todo porque não cabia mais na barriga. E aí, durante a semana, eu já achei estranho aquilo, né? Que eu sempre fui magrinho assim, sempre. Eu tenho 54 quilos. Se você, há 10 anos eu tô com os mesmos 54 quilos. É impressionante. Quando tá em 55, tem alguma coisa errada. Quando tá em 53, tem alguma coisa errada. Há 10 anos eu tenho o mesmo peso. Eu não sei se tá relacionado ao meu biotipo, não sei se tá relacionado à diabetes. Eu também nunca perguntei direito especial. Eu tô com 54 quilos há 10 anos, o que é que eu faço? Não, nunca me incomodei, então tá bom. E aí, durante a semana, eu fiquei preocupado. Durante a semana, começou a aparecer formigas em copo. E com os copos lavados, assim, na pia, né? Bebia, e lavava e tava lá. Só que é o seguinte, eu tomava água, passava água no copo, deixava o copo lá e depois pegava o copo de novo. Mal lavado, né? Mal lavado, copo mal lavado. Eu bebia água e deixava o copo lá, porque é aquele copo que você pega e reaproveita o dia todinho. E aí começou a aparecer, apareceu no copo d'água. E aí começou a aparecer também no banheiro, na urina. Mais que você dê a descarga, ainda fica ali, resquícios na própria, enfim, no entorno da bacia. E aí tinha, né, nessa época eu estava na casa da minha avó, e uma moça que morava lá numa casa vizinha com meu tio, ela viu que tinha formiga e disse, olha, tem alguém com diabetes nessa casa. Que isso aqui não é normal não. Isso, 2, 3 dias. E nesse percurso, aconteceu 2 episódios muito engraçados. Chegou lá um amigo, Gilberto inclusive. Gilberto chegou lá, pediu água. Poncheira de água. Tô com sede, me dá água. Na época a gente tinha até projeto junto. E aí ele chegou lá, e aí eu peguei o copo, botei no meu copo, bebi o litro todinho da água e não dei pra ele. Eu literalmente esqueci de dar água pra ele. E a gente conversando, né? Ele me dá água aí, a gente fomos pra cozinha. E conversando, eu peguei. Porque assim, era muito gostoso tomar água. Porque era um sabor diferente. A água não tava água normal. Tava com sabor diferente, tava saborizada. Mas o que era? Era a minha boca toda doce. Tudo que eu botava na boca ficava... Tanto é que hoje eu ainda sinto esse sintoma de a boca... Pronto. Agora mesmo eu tô sentindo um pouco ela doce. Talvez porque eu comi alguma coisa e a minha glicemia tá alta. E aí meu celular olha aquele e ele avisa. Então eu tomava água e aquele negócio doce. E aí depois veio esse episódio da moça falando. Olha, tem alguém com diabetes aqui, viu? Aí na hora... rapaz... Tu tinha quantos anos, Zinho? Tinha 18. Na verdade, eu ia completar 18, viu? Eu ia completar 18 anos. Negócio de 17, 18 anos. Na fase da juventude. Mas aí, pronto, eu descobri. Eu fiz o exame de sangue, de urina. E aí, quando eu fui lá, deu 386.
Foi 386. E E aí... o normal é? 100. O normal é 100. E aí, quando deu isso, ligaram pro meu pai. Meu pai, na época, trabalhava no Quinto Centro, ali por trás do regional. E aí, ligaram pra ele, ó, vem aqui, a gente quer conversar, não sei o que, não sei o que. Eu fui lá, peguei o exame, fui com meu pai, olha, você aqui procura um endocrinologista, porque aqui é provável que você esteja com diabetes. A alteração glicêmica está muito alta, você precisa de um médico. E aí, no mesmo dia, eu fui no médico e no mesmo dia já comecei a tomar insulina. Não houve muito o que dizer, o que fazer para aquela época. Foi isso que aconteceu. Recebi o exame, fui para endocrinologista, já saí tomando insulina, já saí com a medicação para comprar na época, não lembro se ainda era, acho que é a que eu ainda utilizo hoje, que é a de ação rápida. Eu tomei uma insulina de ação rápida para que ela pudesse diminuir e foi assim até hoje. Eu não sei se hoje o procedimento seria diferente. De vez em quando eu me pergunto se era para ter sido isso, se eu não poderia ter sido de alguma outra forma. Mas enfim, tô aí. Eu ainda passei 6 meses fazendo um tratamento com um naturalista, tentando um tipo de reanimação do pâncreas. Não deu certo. Não deu certo e aí tô você, até hoje. na adolescência ali, quando você ficou sabendo o impacto, assim, mexeu muito com o seu psicológico? Aldo, você... eu não recordo de ter mexido, não. Eu não tenho nenhum episódio que eu lembre assim. E porque assim, eu sempre fui muito tranquilo com relação à aceitação e aos problemas que aparecem na vida. Isso eu levo pro trabalho, isso é vida pessoal e profissional. Apareceu o problema, vamos ver como é que resolve. Ah, resolve assim, então vamos resolver assim. Ah, resolve desse jeito. Então, tem esses 3 tipos de resolução. Vamos ver qual é a melhor. Naquele dia, lá em 2008, só tinha uma resolução que foi a minha apresentada. Tomar insulina. Vamos tomar insulina. Vamos falar em problema, vamos falar em casamento. Casamento. Não, mas assim, não quer dizer que casamento é problema. É que eu queria que você falasse também um episódio que eu achei muito interessante aqui, a gente já está chegando aqui no final, e hoje é o Dia das Mulheres. E sobre o seu casamento na pandemia, como foi aquela onda de cancelaram, foi o dia, depois teve outro dia, depois para de novo, fecha tudo, abre as portas, como foi isso? Fala um pouquinho aí sobre... Vou tomar aqui insulina, que eu olhei aqui que ela tá um pouquinho alta, né? Aí eu já tô tomando aqui. Aí, o que eu digo é isso, é se cuidar. Eu costumo dizer, só antes de entrar aí no casamento, o diabetes, se você for olhar, ele pode tudo e ao mesmo tempo ele não pode nada. Se for dizer, o que é que você pode que você não precise tomar insulina? Água e alface. Não vou ver de água e alface. E aí, como eu sou insulino dependente, eu posso comer qualquer coisa. Pode dizer, corro o dia todo e vá se alimentar de coisa integral, não sei o que. Eu vou precisar tomar insulina. O que eu posso fazer é diminuir a ingestão de carboidratos, comer mais proteína, mas aí eu não sou médico de ninguém não, então procure um médico de vocês. Mas voltando ao casamento, a gente ia se casar em 2020, em 3 de maio de 2020, e aí a gente adiou o casamento, assim, a gente cancelou, a gente adiou o casamento, acho que faltando, sei lá, 40 dias, foi naquela época que estourou a pandemia. Coisa de 40 dias a gente cancelou tudo, assim, olha, cancela a data e vamos aguardar. Remarcamos para o dia 20 de setembro do mesmo ano, quando as coisas pareciam estar voltando ao normal. E aí não deu certo. Aí a gente cancela de novo. Aí a gente remarcou para maio de 2021, porque parecia que ia dar certo. Mas de novo não deu certo. Porque não, já que não foi em 3 de maio de 2021, vamos fazer em 3 de maio de 2022, um ano depois, aquela coisa simbológica e tal. Não sei já tinha tudo pago, tudo. Como é que tá? Como é que foi os fornecedores? Olha, aí? Os fornecedores, a gente em 2020, a gente já tinha fornecedor, a gente já tinha todos os fornecedores em 2020. Tanto é que para 2021, final de 2021 agora, tem 2 meses que eu tô casado. Em 2021 eram os mesmos fornecedores, assim, se mudou foi um só. Então, permaneceu os mesmos. O que foi que aconteceu? Quando a gente entrou em pandemia, a gente viu como era a situação. O meu trabalho era remoto, eu podia fazer remoto. Então, eu já me senti um privilegiado daí. Eu e toda a minha equipe, a gente trabalhou durante 9 meses em casa, em 2020. Tá? A gente se reuniu,
turma, vamos trabalhar em casa, vamos evitar. Eu, diabético, eu saía de casa com medo, de fato, porque eu não sabia o que é que ia acontecer e eu via muita gente indo, né? Muita fake news também. Muita mistura fake tudo aí, news, não. é uma loucura. E aí eu tive esse privilégio. E a galera de evento não tinha nem como ter esse privilégio. A minha esposa conseguiu também fazer telemonitoramento, que ela é psicóloga, mas ela conseguiu um regime home office também para fazer alguns acompanhamentos. Eu acredito que até a própria... Eu não sei se isso é novo, mas eu acredito que seja. Após pandemia, que a área de psicologia, né? Eu não sei o nome que se dá agora, que começou a permitir consultas online. Eu não sei se isso é novo ou se isso já existia, mas eu acredito que seja novo. Então, isso nos deu uma liberdade de ficar mais tranquilos com relação a isso. E a gente, com os nossos fornecedores, a gente até chegou a entrar em contato com eles, perguntando se eles queriam. Então, olha, a gente não vai cancelar o casamento, não tem como. E depois a gente viu as coisas apertando, a gente viu muita gente de eventos reclamando da situação, tava muito difícil, tava difícil pagar as contas, botar comida em casa. E para todos os fornecedores, a gente perguntou se eles queriam, de alguma forma, algum tipo de adiantamento. Disse, olha, a gente não vai casar agora, mas a gente já tinha o dinheiro. E eu sei que vocês estão passando por uma situação complicada, porque tá tudo parado, não tá tendo festa, não tá tendo nada. E aí, se vocês quiserem algum tipo de adiantamento, nenhum fornecedor quis, nenhum aceitou, disse, não, muito obrigado, a gente não vai querer, dá pra segurar. Me emocionei quando eu vi a Dona Flor comentando sobre esse episódio, que vocês ligaram para ela e perguntaram se ela queria receber o restante do dinheiro. Foi que assim, eu nem atribuo a eles terem permanecido conosco por isso, porque assim, todos os nossos fornecedores, a gente tinha uma relação muito boa, até de amizade, só que a gente de fato se solidarizou porque a gente tinha aquela grana ali reservada, a gente se planeja muito para esse tipo de situação e era um casamento, e só faltava 40 dias. Então, o que a gente pensou? Poxa, vamos conversar com a turma, ver se a gente pode fazer qualquer tipo de adiantamento, porque para ajudar também eles nessa situação. Foi difícil. E quanto tempo depois foi que aconteceu? Depois do primeiro adiamento, a gente se casou 1 ano e meio depois. Que a gente se casou no dia 12 de dezembro. Era 3 de maio de 2020 e a gente se casou no dia 12 de dezembro de 21. Então, a gente ainda remarcou para maio de 2021, não deu. Aí fomos para dezembro e graças a Deus deu tudo certo. Um casamento na guerra. E falar em guerra, eu achei muito interessante um comentário que a gente fez, um bate-papo, a gente tomando uma cervejinha lá na sua casa, e você comentou que você sempre recebe notícias de cerveja, de tal, que lá na Ucrânia tinha uma fábrica de cerveja que as garrafas iam ser utilizadas na guerra. Como foi aquilo ali? Eu recebi, né, uma matéria que uma cervejaria da Ucrânia, ela parou todas as suas atividades para que pudessem tanto abrigar pessoas, porque, enfim, nesses países aí, não sei, toda casa tem um porão, é um negócio absurdo. No Brasil, acho que eu nunca entrei num porão na vida, eu acho. Nesses porões, e lá existe isso, né? Até essa cultura dessas coisas horríveis que acontecem. Eu acho que o único porão que eu entrei em Arapiraca era com catedral, porque lá tem uma parte embaixo, que assim, desce, né? né? Que você desce, eu fiz o catecismo ali embaixo, e realmente é meio cabuloso, né? Não, deve ser, imagine você numa guerra em um porão. Ah, vamos pro porão, pro sótão de casa. Eu tenho um livro que é Como Fazer as Coisas, um negócio assim, agora ensina como você fazer um porão caso uma guerra, como você fazer um parto, sabe? Olha, já como pensou? pegar um jacaré, como é uma resenha ele. E assim, você vê que são livros às vezes assim desses lugares assim, mas que é comum, é normal, né, esse tipo de situação aí. A turma lá parou pra colocar os seus trabalhadores para fazer coquetel molotov. Porque lá a ordem da prefeitura foi em fazer com que as pessoas se defendessem, né? Então, assim, é tudo muito horrível o que está acontecendo. É inacreditável, na verdade, que em pleno século que a gente vive digital, de informação, apesar das fake news, o cara decidiu sair atirando. Não, você vê essa guerra em relação à informação, a fake news, não tem como você comprovar nenhuma informação, porque guerra difícil. Você não sabe números, você não sabe, tudo é a guerra de informação, né? Que exatamente. Você vê a matéria dos Estados Unidos, diz um número de mortos, na Rússia é outro, se você for na Ucrânia é outro, se você estiver no jornal X é outro, porque o número real só é depois que a guerra acaba.
É, tem como isso, você isso, saber, né? isso é uma coisa que chama muita atenção até do próprio digital, né? O digital hoje é muito bom, ele conecta as pessoas. A gente tá aqui conversando e um monte de gente ouvindo, nos assistindo. Só que, ao mesmo tempo que é tão bom, tem muita coisa que é muito ruim. Essa distorção, essa disrupção de informações que as pessoas É. com alto poder aquisitivo, vamos dizer assim, que elas podem fazer, né? E que a gente que entrou junto com esse digital mais moderno, que eu sempre digo que a gente já está no pós-digital, porque o digital é como... É. É o novo... Já está no Não, pós, já novo tá no normal. o digital O pós- já tá todo mundo. Hoje É. é no óculos, no relógio. Porque o meu filho, ele já entrou, minha filha já entrou nesse mercado já vendo a gente. A minha filha, quando eu tô aqui com o celular, ela fica olhando assim. Então, para ela isso é normal. É. Pra gente, às vezes a gente tem mais cuidado com isso aqui do que quem já entrou no mundo assim. É, eu lembro do meu primeiro celular, que foi foi um da Oi da época, que era Oi, um redondinho. Era BCP. É, A BCP era- depois virou Oi, que era 31 anos, fizeram essa promoção para exatamente. poder... Não, Mas a BCP já vinha, não tinha chip. Aí você comprava o telefone, botava uns e códigos, naquela vinha época, ó, BCP. eu nunca tive um 31 anos, mas quem tinha na época, poxa, era sucesso. A Oi parece que está pagando até hoje alguns processos que eles compraram de volta. Compraram de volta. Porque 31 anos, eu acho que 31. tem gente que tá ligando até hoje, né? Porque eu tinha meus 18, vou fazer meus 40 já, tô ficando velho. É. E aí 31 anos, que eu lembro que o pessoal ligava, bicho, tem como fazer uma conferência aí. Aí ligava para o outro. Aquelas conferências e era haja bateria. Mas também não tinha muita tecnologia, o não tinha, celular era só a celular. cobrinha que o cara fazia Era só fila para ver cobrinha. quem é que ganhava ali na cobrinha, né? era. Mas você também, em relação a agências, né, Dino? Você vem trabalhando com essa parte de publicidade, de marketing, eu acho que muitos anos eu lhe conheci. Eu era sócio de uma agência da V6, se eu não me engano, era o nome com o Fabinho. E eu conheci você, eu acho que nessa época aí, né? Eu vejo que você já estava no grupo ali do Zenon, daquela galera que já estava fazendo arte. Eu entrei para grandes empresas aqui, já fui indicação do Zenon, o Maico ali. Eu acho que tem quanto tempo vocês trabalham juntos? Olha, Zenon e você? eu trabalho com o Zenon diretamente há 14 anos. Que aí a gente fundou a Lumen, né? Na época foi eu, ele, o Franklin e o Gustavo. E aí, algum tempo depois, o Michael incorporou também. Hoje é só eu e o Zenon. Mas antes disso, eu prestei serviço pro Michael, prestei serviço pro próprio Fábio na época da V6. Eu acho que sim, meados de 2006. Então, eu tenho aí 16 anos aí vamos dizer assim, de digital, né? De negócio digital. Porque já era digital, a gente só não utilizava essa palavra. É isso. Na época eram outros nomes, outros meios, mas era internet. Muito tempo. É como eu digo sempre, que às vezes o cliente diz, esse mundo digital não dá pra mim não. Aí o cara tá falando comigo isso, às vezes pelo WhatsApp. Eu digo, você já tá no digital, e nem sabe. O seu cliente tá no digital, você não tá. Tá. O primeiro site que eu fiz, que eu comecei com site, né? Hoje eu não propriamente dito, não é o principal produto. Hoje na verdade o site é um produto do pacote todo, né? Mas naquela época era muito site. A Lumen surgiu do desenvolvimento de site. O primeiro site que eu fiz era negócio de download. Eu, na época, era viciado em download, em baixar filme, uma pirataria da porra. Naquela época era muito difícil, internet ruim. Você vê aquela história do Murilo Gun? O Murilo Gun, ele explodiu colocando as páginas da Playboy Diga aí. online. Então Pronto, já era o site de entretenimento que ele disse que lançou, né? Na época, era um site que era um tipo um super downloads. Era super downloads torrent, um negócio assim. Que aí tem uma lista lá de filme. O cara clicava, aí baixava um Era arquivozinho. quase um Peter Pan, né? Um monte de pirata. Um monte de pirata. E aí depois eu fiz um site na época, um amigo do colégio. Um site de balada. Que era o Todo de Olho. Que aí a gente pegava a câmera, ia tirar foto Você vê o que era o boom daquela época, né? Era a galera ter uma câmera, ter o site e tirar foto do evento e depois publicar. E o pessoal no publicar. outro dia olhar, isso aí era... o pessoal no outro dia olhar. E às vezes, mesmo, quando eu a tava gente lembrando conseguia disso aí. colocar na mesma noite, oxe, era estouro. E quem tinha, realmente, as empresas gostavam de patrocinar, de colocar a sua marca nesse tipo de Exatamente. projeto. Aí o meu primeiro, assim, de prestação de serviço diretamente aqui, eu tinha outros projetos, né, que era
coisas da internet, como esse negócio de download mesmo, que quem tivesse o endereço acessava, baixava, aí E é como eu eu disse, lidava com muita gente há de muito fora. tempo não tinha a internet como tem assim, todo mundo no computador. Mas a internet era mais difícil, que era de escada. Era. E eu lembro que quando rolava um buchicho, tipo, olha, pegaram fulano fazendo coisa com cicrana, a namorada foi gravada, que é como você disse, era poucas câmeras. É, Mas isso circulava no disquete. exatamente. Eu vi a galera vendendo disquete de buchicho. Dizer, olha, aqui tem a fulana do TT. E um fato muito interessante é porque hoje essa turma acha que isso nunca aconteceu e está acontecendo agora. O pessoal não sabe nem que é disquete. Eu mostrei um CD pra minha filha, ela perguntou se era um alicate. Um CD. Muito- Filho, sabe o que é isso? Ela é um alicate, pai. Muita gente acha que essas coisas que vazam só acontecem agora por conta da internet. Não, minha gente, isso sempre existiu. Só que antes era mais inacessível das pessoas gravarem e publicarem. O que é horrível, né? Você, principalmente essas coisas de vazar de coisas Essa questão de íntimas e vazar, tal. eu lembro de uma cena da Mônica, a Mônica Nunes, eu trabalhei com ela. E ela falava quando começou essa coisa assim das filhas serem pegas fazendo nudes, alguma coisa assim, ela disse, olha, eu já falei para minhas filhas, se um dia eu descobrir que elas fizeram nudes, eu já disse a ela que eu e o pai dela vai ficar pelado e vai botar na internet para ela ver a vergonha que ela vai passar também. Eu digo, realmente é um ensinamento aí pra... Ensinamento da pega, viu? Mas um abraço aí pra Mônica Nunes. Mas, Dinho, estamos chegando ao fim aqui, muito massa, porque pudesse a gente ir aqui rodar a noite trocando ideia. Outra vez eu vou chamar também o William, a gente vai estar aqui na próxima terça-feira e vai ser ao vivo. Não sei quando é que você vai estar assistindo esse podcast, pode ser que seja depois do ao vivo. Mas estaremos aqui na terça-feira, gravando mais um episódio ao vivo, falando sobre podcast, sobre filmagem, sobre Raízes, um cara que criou a abertura do Raízes de Arapiraca, se vocês entrarem, uma abertura que merece prêmios. E é isso. Então, quero que você dê as suas últimas palavras, fala um pouco aí do que é que você achou do projeto, o que é que você acha dessa questão de podcast, do Arapiraca Digital, do estúdio aqui do William, o que é que você achou dessa noite, veja aí como é que tá o Asa. O Asa que eu tô vendo aqui tá ganhando, tá ganhando. Parece que tá 3-1. Então, queria primeiramente agradecer, Aldo, pelo convite. É um projeto muito, muito show. Parabenizar aqui a William pela estrutura. Eu já andei em alguns lugares de podcasts e aqui tá muito bom mesmo. Eu acho que tem tudo para dar. Já deu certo, tem tudo não, já deu certo. É um pontapé inicial. Eu costumo dizer que do mesmo jeito que lá há 14, 15 anos atrás, quando eu pegava a câmera para tirar foto, ia pros shows, porque era o boom do momento, e esse lance de podcast agora uma coisa que é de boom também, que muita gente tá fazendo. Quem estiver fazendo, que continue a fazer, porque quanto mais melhor, não tem esse negócio de concorrência, Isso, que não existe isso. O William, no podcast dele, que é o Arapiraca Podcast, ele vai estar divulgando também outros podcasts. Vai fazer alguns cortes. E é o que tem que ser feito mesmo, né? Tem que divulgar, porque nós somos aqui de uma cidade do interior, mas é a cidade que mais cresce no Brasil, né? Segundo as informações aí de revistas, de pesquisas. Uma cidade de 90 e poucos anos de idade de uma pessoa, e sempre, às vezes eu quero mas em Maceió é assim, mas aí vai comparar com cidade com 200 anos. Não tem o que comparar, não tem nem como comparar, é como você... por exemplo, o Asa hoje ganhou do CRB. O CRB é time de Série B. E aí? O sorriso do homem. Você viu que o rapaz ali deve ser CRB, aquele ali. Você viu como ele disse? Se a gente perde... Não acredito. É o quê? É o quê? Perguntou 5 vezes se foi verdade. Se a gente perde, aí o cara... mas como é que um time de Série D... porque eu acho que hoje 2 jogadores do CRB pagam o time do Asa todinho. Todo mundo. Mas é o seguinte, não é porque a gente tá em um lugar... com uma densidade de pessoas menor, com a quantidade de pessoas menor, com um orçamento menor, que a gente não vai dar o nosso melhor. Então o projeto é muito massa, muito interessante. Adorei o lugar aqui. A estrutura, equipamento, tá tudo... Tudo, William. Quem quiser uma assessoria, eu já tudo falei. Primeira alugar, linha aqui. Ele dá assessoria para você montar o seu podcast, aluga o espaço aqui, que é o que eu tô fazendo com ele, uma parceria. E é isso aí. E hoje é o Dinho aí, um cara... Pode continuar aí. Onde é que encontra seus projetos, redes sociais? Olha, quem quiser... bater um papo comigo, eu tenho lá no Instagram, Cláudio Gouveia, com 2 A's no final. Lá na minha biografia tem os meus projetos, assim, tem os Instagrams, né, do que eu faço. E aí eu sou fundador da agência Lumen. Lá é o local onde
onde eu mais fico, né? Onde eu mais... Equipe top. Tenho lá a minha equipe. Hoje a gente tem uma equipe de 8 pessoas, que é a turma desde redação a criação visual. A gente presta serviço aí para mais de 50 empresas. Então, quem quiser também entrar em contato conosco, de repente fazer um orçamento aí, pode entrar em contato. E aí sou vice-presidente de marketing do ASA, tentando aí nessa luta aí em divulgar as informações do clube, criar ações para os patrocinadores, por aí vai. Sou consultor do Sebrae também, através da própria agência Lumen. Tenho esses projetos aí de cerveja, tenho muita ideia para ainda colocar para frente. Tem o Breja em Casa, que é um clube de assinatura. Quem quiser assinar, entre em contato lá também. Quem achou interessante a história da cerveja. Só acessar meu Instagram aí, Cláudio Gouveia, com 2 A's no final, que não tem erro. Aí por lá, falou comigo, a gente troca os contatos aí de WhatsApp e a gente conversa. E agradecer aqui, Aldo, a você, um cara que eu sempre admirei. Desde a época que a gente só se conhecia por coisas profissionais, amigo a gente sempre foi, a gente sempre se encontrou aí nas baladas, nos lugares, nas festas, e é uma satisfação para mim também fazer parte da sua família hoje. Eu casado com a irmã da sua esposa, que sua filha é minha filhada, então a gente tem esse vínculo familiar muito famigos bom. Hoje, né? Famigos. E só agradecer e desejar só sucesso. A gente até já tinha conversado sobre esse tipo de projeto, mas toca aí que é muito interessante mesmo e eu me sinto muito à vontade. Quando você me convidou, eu fiquei, poxa, o que é que eu vou falar? Porque assim, eu vim roteiro zero. Eu ia viajar para Maceió hoje para assistir o jogo, que eu sempre acompanho o time, só que eu acabei não viajando, fiquei por aqui pra gente tocar esse negócio aqui. Eu também tô com um negócio aqui no braço que tava incômodo, nada. Eu cheguei aqui e passou na hora. Bacana, tá vendo? Mas, velho, valeu, muito bom. Espero que a turma tenha gostado aí de assistir a gente. Eu espero outros convites aí também, né, com outras turmas, pra gente bater papo. É um projeto fantástico, assim, eu sempre vinha falando com você. A gente fez um podcast só com celulares, não foi? A gente convidou a galera, trocou uma ideia, fez um piloto. O William é um cara que tem muitas ideias novas. Ele sempre, Aldo, já pensou assim, já pensou assado. E aí, quando eu falei a ele do podcast, ele já tava com tudo. Olha aqui a foto, quando mostrou, já tinha microfone, já tinha tudo. Eu disse, bicho, formou, né? Fechou. Alugar aí um dia da semana pra gente ir fazer. Aí me abriu o espaço, só tenho a agradecer também a ele, que é um cara profissional. E o podcast é isso, não tem negócio de roteiro, é trocar uma ideia. Pra mim, o difícil de fazer o roteiro realmente da gente trocar uma ideia é porque muita coisa eu já conversei com você. Eu tentei puxar pra aqui coisas que a gente não falou ainda no nosso, né? Muita verdade. Coisa aqui eu sabia que já tinha acontecido, mas a gente nunca conversou sobre. Então, acho que o podcast, o interessante dele é isso, não é? Onde é que você nasceu? Onde é que foi? Aí é o Raízes. Quando você estiver velho, eu vou gravar o seu Raízes e a gente vai trocar uma ideia. E na próxima terça-feira, a mesma coisa o William, assim, a gente tem um tema principal. Qual é o tema principal? É você, é a marca. Eu sempre sou um cara que trabalha com marca, com brand, ativando o seu modo marca. E no Arapiraca Digital, a ideia é falar um pouco sobre marketing, publicidade, mas de uma forma mais solta, assim. Mais solto, né? Sem amarração. A gente somos uma marca, né? Você Verdade. é uma marca. E às vezes as pessoas não me conhecem. Você não divulga tudo isso aí nas suas redes sociais, assim, diariamente. Às vezes você bota uma foto mais da semana, mas a pessoa não sabe o Claudinho que você é, a pessoa não sabe o William que ele é, às vezes a pessoa não sabe o áudio que eu sou. Antigamente eu só fazia algumas fotos na minha rede social ali de alguma curtição, às vezes não botava nem a legenda, só colocava Paradise e não sei o quê. E aí quando eu comecei realmente a ativar o meu modo marca, colocar que eu trabalhava com isso, que eu faço um podcast, que eu crio uma marca, que eu faço uma assessoria, aí o cara diz, mas quem me segue é só meus amigos. Mas meus amigos não conheciam meu projeto. E hoje, assim... Os seus amigos eram seus amigos e não conhecer o lado também profissional e eles mesmo que poderia ser, né? Eles vão indicar, o cara quer um projeto sobre podcast, hoje o cara que segue o William e ele postar essas coisas, o cara vai dizer, ele vai indicar outra pessoa. E às vezes você deixa dinheiro na mesa ali, por quê? Porque não está se posicionando. É verdade. E é o que eu venho ajudando nas minhas redes sociais, então se você quer ativar o seu modo marca, se você quer entender mais sobre esse brand, marketing, publicidade que eu falo com os guardiões, cs.aldo no meu Instagram. E tem o Instagram também, Arapiraca Digital, que a gente está construindo com algumas ideias do William, com parceiros de Arapiraca. Se você também é de Arapiraca e quer evoluir no marketing digital. E é isso aí. Estamos finalizando mais um episódio do Arapiraca Digital Podcast, aqui no estúdio Arapiraca Podcast, do meu amigo William. E é isso aí, guardiões. Há um passo à frente e você não está mais no mesmo lugar. E vamos embora, que o mundo arrodeou. Valeu, turma. Um abraço. Dali asa! Valeu. 4-1.
Yeah.